Gestão Pública e Terceiro Setor tem uma especificidade que é a sua introdução. A introdução do livro, ela é o momento em que a gente achou importante conversar com os jovens acerca de coisas que os jovens já ouviram e vão continuar ouvindo durante toda a sua vida com relação ao povo brasileiro, né? Uma delas é que esse país não muda, esse país sempre foi assim, esse país sempre será assim. E aí, num estudo que nós fizemos, né, sobre a formação social, política do Brasil, o que a gente observa e a gente apresenta, baseado nessa realidade, é que não é verdade isso. O Brasil já mudou muito, né? Nós já convivemos aqui no país com várias formas cruéis de dominação de setores da sociedade, já tentamos e por muito tempo fizemos índios escravos, fizemos os negros escravos e essas coisas mudaram, e não mudaram para pior, mudaram no sentido de liberdade, de mais humanismo. É verdade que hoje não existe muita forma de trabalho escravo, de trabalho infantil, de exploração da mulher, mas isso são coisas pontuais, não é a forma de se organizar o nosso Estado, né? Então, as mudanças ocorrem e é bom que se diga, quando a população participa, quando a sociedade participa e faz com que a sua vontade seja representada, as mudanças que acontecem de uma forma mais positiva. Como o Alex fala, o processo histórico, ele se dá muitas vezes pautado na mudança. E o jovem, direto ou indiretamente, está sempre ligado a essa mudança. O agente comunitário, ele nada mais é, simplificando, e isso não é pouco, um agente de transformação social. O que a gente pensou ao escrever o livro é auxiliar esse grupo de pessoas a sistematizar as suas ações e a criar uma técnica encadeada para essas ações de transformação. Então, o agente comunitário, ele tem esse papel de mobilizador, de articulador e de transformador do seu entorno. Agora, isso está diretamente ligado ao papel que exerce o coletor de dados. O coletor de dados, ele vai dar todo o subsídio teórico para que o agente comunitário possa estar percebendo quais são as demandas e quais são as potenciais soluções a serem encontradas para aquele grupo de pessoas, para aquela sociedade, para aquela comunidade. Por outro lado, o redator de projetos, ele sistematiza isso de forma a criar uma lógica teórica, tá certo? E conseguir parceiros, amealhar parceiros, muitas vezes parceiros que vão financiar essas ações. Agora, quem organiza isso tudo a nível interno é o assistente administrativo. Então, se você perceber, essas 4 ocupações, elas potencializam uma ação que historicamente vem sendo feita dentro da sociedade brasileira. É bom que se fale também que o trabalho que se pretende no terceiro setor, ele não se dá só em âmbito local, ele extrapola a comunidade. Isso, não é isso? As redes hoje são muito importantes, né? São importantes, Pode falar da construção de rede também, né? Além disso, hoje, quer dizer, de alguns anos para cá, existe uma tendência natural de fortalecimento entre pares. Então, há construções de redes cujo um tema serve como norte, serve como linha de costura. E as redes, assim como o agente comunitário não é nada ou não é ninguém no sentido político sem o seu entorno, a instituição ela ganha muita força quando participa de uma rede. E a rede tem toda uma lógica de rede. A rede ela não tem uma lógica vertical. A rede entende-se que ela é horizontal. Então é uma nova lógica de fortalecimento político, seja em âmbito local, seja em âmbito extralocal. Sente-se a moçada descontente onde quer que se vá. Sente-se que a coisa já não pode ficar como está. Sente-se a decisão dessa gente em se manifestar. Sente-se que a massa sente, a massa quer gritar, a gente quer mudança. O dia dá mudança, a hora dá mudança. O
nossa história foi marcada por momentos significativos de luta do povo brasileiro por transformações políticas e sociais. Foi assim quando focos de resistências aconteceram em diversas regiões do país para garantir a nossa independência. Foi assim na luta pela abolição da escravatura. Foi assim nas campanhas para a nossa proclamação da República. Se hoje temos um Brasil com um território extenso, que fala a mesma língua e vivemos em uma república democrática, foi graças, em grande parte, ao sacrifício e à luta de muitos cidadãos brasileiros. E a nossa Constituição reflete essas conquistas. Foi com a atual Constituição, assinada em 1988, que conquistamos o direito de participação e controle social das ações, dos programas e das políticas públicas. Uma gestão pública democrática que atende ao interesse de todos e de todas. E o direito de opinar no andamento das ações e políticas que o governo colocará em prática para melhorar a vida de todas as pessoas. O debate da gestão pública, quer dizer, ele tem que ser visto no conjunto do sentido das políticas públicas, no sentido das ações de Estado que dizem respeito à coletividade. E, nesse sentido, para a sociedade civil, para os movimentos sociais, para a qualificação dos atores, a gestão pública diz respeito a um tema muito importante, que é o tema da democracia. Quer dizer, como é possível que a questão democrática, a questão da participação, a questão do controle social possa se dar dentro de estados que são máquinas burocráticas complexas, quer dizer, as políticas públicas, os orçamentos, os processos de decisão, as equipes de governo, os funcionários do Estado, a máquina estatal está envolvida no tema da gestão pública, né? A gestão pública envolve tanto o sentido dos responsáveis pelo governo, pela decisão, como também o sentido propriamente da máquina, do aparelho. E, além disso, também dos recursos. Todos esses elementos estão envolvidos na gestão pública, as condições técnicas, a máquina de funcionamento, o processo de decisão e os recursos. Nesse sentido, o tema da gestão pública, além disso, traz um problema ético, um problema de valor. A quem servem as políticas públicas? A quem elas vão beneficiar? Quem as formulou? Como elas vão ser implementadas? Então, na gestão está a própria qualidade do funcionamento, que além de você definir os objetivos, as estratégias, as políticas, as diretrizes e fazer o planejamento, o próprio modo de agir, de fazer, de concretizar, o próprio modo de realizar essas políticas se torna fundamental no sentido de definir a qualidade da relação do que vai ser produzido, do que vai ser feito em matéria de educação, em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de ciência e tecnologia, em matéria de políticas sociais, ou seja, em matéria de políticas ambientais. Muitos brasileiros ainda não conhecem os seus direitos expressos na nossa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, que garante a participação da população em conselhos, conferências ou outras formas de atuação coletiva. Nos últimos anos, vem crescendo o número de iniciativas de organização da sociedade que buscam, através de projetos, solucionar problemas comuns a grupos de pessoas e de comunidades, formando assim o chamado terceiro setor. A gente poderia classificar o terceiro setor pelo que ele é ou pelo que ele não é. Ele não é, por exemplo, um setor que visa o lucro. No entanto, assim como o segundo setor, ele também produz atividade de relevância para a sociedade, produz serviços e produtos de interesse para a sociedade. Mas como ele não visa o lucro, ele tem um caráter público, mas ele também não é estatal, como o primeiro setor. Ele tem um caráter público porque ele tem interesse, desenvolve atividades de interesse da sociedade, mas ele não tem a estrutura do poder público. A gente poderia englobar no terceiro setor um conjunto de posturas e atividades, projetos e iniciativas, que vão desde instituições formalmente constituídas até iniciativas voluntárias
projetos sociais que não têm institucionalidade criada. Dessa maneira, o terceiro setor reúne um conjunto de causas que vão de um espectro, desde um espectro que beiram o espectro de movimentos políticos, até iniciativas filantrópicas, sociais, comunitárias, ambientais, enfim, toda essa gama, culturais também, educacionais, toda essa gama que corre em paralelo com aquilo que o poder público deveria realizar e que tem também uma capacidade maior de agir, porque muitas vezes não tem a institucionalização que os setores do poder público, por exemplo, é obrigado a ter. Dessa forma, a gente percebe que aquilo que se convenciona como terceiro setor é muito mais, é a pulsação, é a vida e a iniciativa da sociedade. Algumas vezes essas iniciativas, muitas vezes, elas são iniciativas voluntárias, mas atualmente, mais recentemente, ela vem se estruturando, se institucionalizando e permitindo a contribuição de uma forma mais profissional, profissionalizada. Isso não lhe tira o mérito, embora a gente tenha uma gama muito grande de iniciativas, de profundidade de atuação e às vezes de seriedade. Mas isso é natural da sociedade. O terceiro setor é formado por organizações da sociedade que buscam apontar soluções e resolver problemas sociais, sem estarem ligados aos governos e à ideia de lucro. Mesmo quando são criadas e mantidas por iniciativas pessoais, essas organizações possuem fins públicos que são legalmente reconhecidos. Podemos citar como exemplo as associações, os institutos, as fundações, as redes sociais, OCIPs e ONGs. Bom, para mim uma ONG é uma instituição onde visa um benefício para um determinado grupo de pessoas, de animais, de crianças, sem fins lucrativos. Para mim uma ONG é onde se trata de um bem social, né, bem comum a todos. O que eu sei de uma ONG é que é uma organização não governamental. Se eu pudesse ter uma ONG, fundar uma ONG, acho que eu teria uma ONG voltada para as crianças, para a educação brasileira, que eu acho que é algo que ainda é muito precário. Já existem algumas, mas ainda é muito pouco. Criaria uma que protegesse mais a natureza e os animais. O terceiro setor é um assunto sério. Antes de aderir ou criar uma instituição sem fins lucrativos, é preciso muitos estudos e pesquisar, junto aos interessados, as necessidades de melhorias sociais. Neste momento, o agente comunitário é importante para defender os interesses da comunidade. Não podemos esquecer que ele tem uma posição destacada, pois é a voz ativa da comunidade e representante legítimo dos moradores. A partir de agora, iremos conhecer projetos que deram certo. Um pouco do processo inicial do Centro Cultural partiu há 2 anos e meio atrás, quando os Três Loucos, como somos conhecidos, Samuca, Binho e eu, iniciamos esse processo de realização de um sonho, partindo para a montagem de um centro cultural. Bem, nós participamos de outras iniciativas e projetos já. Eu tenho essa relação com o trabalho social já há 7 anos, começando outro projeto chamado Ponto BR do IBIS. Só que, na maioria das vezes, os projetos vinham de fora da comunidade. E nós pensamos em montar uma iniciativa que surgisse mesmo de dentro da comunidade e valorizasse principalmente os potenciais locais. Foram 2 anos e meio de muito planejamento e muito sofrimento, porque voltamos para a estaca zero e nossas reuniões eram em escritórios itinerantes, nas ruas, no meio-fio, na minha casa. E eu acho que esse que foi o processo mais gostoso para acreditar na realização de um sonho. Quando foi no ano passado, nós implementamos o Centro Cultural nessa estrutura aqui, que é a estrutura de uma escola de madeira que foi abandonada pelo poder público. A partir daí iniciou o processo envolvendo a comunidade de uma forma geral, que nós fizemos um abaixo-assinado e de sexta-feira à tarde, umas 4 horas da tarde, a domingo, 3 horas da manhã, nós conseguimos aproximadamente 850 assinaturas em prol da liberação do Centro Cultural da escola para
sede do Centro Cultural. Enfim, em 2008, mais precisamente em dia 23 de junho, nós ocupamos uma ocupação pacífica a escola, respaldado pelo Estatuto da Cidade, que diz que todo espaço público ocioso pode ser utilizado para o desenvolvimento. Então, esse foi o nosso pé na porta e começou assim, deu aquela engrenagem para a realização de todos os nossos sonhos e pôr em prática todo o planejamento que nós havíamos feito os 2 anos e meio antes. A partir daí, o nosso foco foi criar, a partir das atividades culturais, uma reflexão, mobilizando a comunidade e focando também no desenvolvimento local. Ou seja, as oficinas culturais como grafite, teatro, capoeira, reforço escolar, elas na verdade seriam um atrativo para que os adolescentes e jovens viessem participar e conhecer as metodologias do Centro Cultural e a partir daí houvesse uma abordagem dos educadores sociais para pregar uma nova consciência e principalmente resgatar o potencial dos jovens, que são muitos dentro das comunidades do mundo e que também não são valorizadas, principalmente porque a minha crítica é que o foco de muitas instituições é a miséria. Então, assim, e isso causa um processo onde a autoestima ela fica baixa. Então, assim, e as pessoas não valorizam o ambiente que vive. Outro ponto que nós enxergamos também seria contar um pouco o valor histórico da nossa comunidade, que é a Vila Aliança. É o primeiro conjunto habitacional da América Latina, fruto de remoções de 1960 do governo Lacerda, e nunca houve um investimento cultural. Enfim, e a partir daí, muitos valores ao longo desse tempo, não dizendo que a remoção contribuiu para que essas coisas fossem evidenciadas, mas muitas pessoas não sabem a história da comunidade, não sabem a importância que tem morar num primeiro conjunto habitacional e diversas riquezas que aqui se encontram. Falar do que representa o que a gente faz hoje, na realidade, é sempre uma responsabilidade muito grande. Porque estar como referência dentro de uma comunidade e passar pela rua e ver que as pessoas o tempo todo te cumprimentam, de alguma forma te agradecem por algo que você faz, isso faz com que a gente sinta que a carga aumentou, né? E existiu uma preocupação em atender as duas comunidades, que era a Vila Aliança, onde na realidade eu tenho toda a minha história de vida, e Senador Camará. A gente viu que esse ponto aqui era um ponto estratégico. Agora a gente entende que fazer um trabalho como que a gente faz hoje, sem a comunidade, não era uma coisa, talvez até fosse possível, mas não tão fácil. A gente ocupou o espaço, nas fotos de apresentação da instituição, a gente tem crianças, por exemplo, que participaram no dia trazendo livro, ajudando a trazer livros. A gente, enfim, implantou o trabalho. E a gente começou com esse processo aí de 3 oficinas, o que seria. Então, a gente começou com a biblioteca comunitária, que era uma coisa que surgiu da história de vida do Binho. O G, que era instrutor de grafite, então pegou o resto do material dele para a gente começar com uma oficina de grafite. Aí tinha mais uma pessoa que poderia dar instrução de capoeira, então essa pessoa também vem, enfim, a gente montou aí a base das oficinas e começamos aí a trabalhar. Uma coisa que a gente se preocupou em colocar foi faixas, dizendo para a comunidade, venha participar da construção do Centro Cultural História que eu conto, que era isso, né? Mostrar para as pessoas que poderia ser uma iniciativa nossa. Mas se as pessoas da comunidade não viessem aqui, não fizessem a sua parte, as crianças não viessem para ser atendidas, mas os pais também não viessem aqui nessa coisa de botar o tijolo, de virar a massa, de varrer o chão, isso poderia não acontecer da maneira que a gente queria, que era uma construção coletiva. Para um primeiro momento, a gente falou da história que eu conto como uma coisa que vinha do guarda-chuva, que era a história do Samuca, que era a ideia de escrever um livro, a ideia de que esse livro fosse lançado nacional e internacionalmente, e o recurso que fosse gerado por esse livro viesse para a instituição. Mas a gente, desde o começo, pensou, dentro do nosso planejamento, que quando a gente tivesse a história que eu conto montada, a ONG, a instituição, não seria mais só a história do Samuca. A ideia era que as pessoas viessem para cá e tivessem história de superação, ou mesmo que não tivesse história de superação, mas tivesse a partir daqui
um desenho onde a sua história de vida pudesse retratar sucesso. Então foi isso que a gente pensou. Hoje a história que eu conto não é mais a história do Samuca. É uma história que eu conto que passa por 3 malucos que pensaram numa coisa e que ninguém acreditava e que hoje, na realidade, são mais de 30 pessoas acreditando e atuando, o que é mais gostoso, na realidade, como voluntário. E isso faz com que esse conjunto de responsabilidade, que é um conjunto, na realidade, de responsabilidade, aumente, né? Então, o que a gente procura hoje dentro do Centro Cultural é não perder aquilo que a gente falou desde o começo, que era uma história de trabalho montada a partir do amor, com essa coisa da essência do amor, porque a gente acredita que o amor é que faz isso funcionar, né? Procura tentar separar bem as coisas, entendendo que nós falamos de um trabalho social, cuidamos dessa parte do social, mas sem perder essa coisa do funcionamento, que é um funcionamento que acaba tendo que ser de empresa, né? Porque isso tem essa parte administrativa que é muito focada nessa questão da empresa. Porque a gente fala de um trabalho onde a gente quer criar sustentabilidade, a gente quer gerar os próprios recursos. Claro que a gente não vai ser autossustentável, a gente não vai ser uma instituição que vai falar que todos os recursos que entram nessa instituição são gerados por nós, mas pelo menos uma parte, porque a gente trabalha principalmente fazendo com que as pessoas acreditem, entre outras coisas, que é possível construir, que é possível gerar recurso, que é possível trabalhar em função do que a gente passou a conhecer, que é a tecnologia social, é pegar do mínimo, daquilo que ninguém mais acredita, você olhar, daqui eu posso criar alguma coisa, daqui eu posso fazer alguma coisa. E se esse fazer alguma coisa está relacionado a gerar renda, melhor ainda. E nenhum projeto começa sem os números. Quantas pessoas tem na minha comunidade? Tem mais homem ou mulher? Jovem ou idoso? Para escrever um projeto social, é preciso saber quantas pessoas serão beneficiadas, quais são os desejos e necessidades dos moradores, que recurso temos. É nessa hora que o coletor de dados tem um papel fundamental. Olá, boa tarde. Eu sou coletora de dados e estou colhendo algumas informações aqui para um projeto social que vai acontecer na comunidade. A senhora pode responder? Sim, tudo bem. Qual a idade do senhor? 59. 59. O senhor mora aqui há quanto tempo? Desde 89. Desde 89? 12 de fevereiro de 89. Ah. O senhor tem filhos? Tenho. Quantos filhos? Um filho. Que projeto social você acharia melhor aqui para a comunidade? Acho que um projeto cultural para jovens seria bom. Um projeto cultural para jovens. Muito obrigada. De nada. É assim que funciona o dia a dia de um coletor de dados. O sucesso de um projeto social depende dos números levantados. Os dados e as informações são importantes no momento da tomada de decisão sobre o que fazer primeiro, o que seria melhor para a maioria. Durante o desenvolvimento do projeto, os números ajudam a avaliar se as ações selecionadas estão solucionando o problema, se o que foi previsto está acontecendo ou não e se os resultados são positivos. Com problemas identificados, números nas mãos, é chegada a hora de dar o pontapé inicial. Agora é manter as pessoas mobilizadas para a construção do projeto social. A gente foi percebendo logo no decorrer que toda pessoa, toda instituição que sabe dominar, que domina a elaboração de um projeto, geralmente ela não se dispõe para orientar, para poder ajudar aqueles projetos que estão começando. Quando, em 2006, nós começamos a elaborar o Centro Cultural, a princípio conversávamos muito. E quando era somente o Samuca, o G, né, e outras pessoas, eu fui me aproximando e vi que eles conversavam, mas nada era escrito. E eu já comecei, sempre tive o hábito de ter minha agenda, e ali anotar tudo, e foi quando a gente chegou à conclusão de que tínhamos excelentes ideias, mas precisava o principal,
o foco. A gente fez um levantamento das necessidades da região, porque a gente não poderia colocar aqui mais uma coisa que fosse mais do mesmo, como diria o Renato Russo. Percebi que cada instituição exige um tipo de metodologia diferente na hora de apresentar projetos. A gente tem certas linguagens que ficam em evidência e saem com muita frequência. Então, pela linguagem, aquela pessoa que você envia o projeto, ela já sabe se você está atualizado ou não. E como você inovar no meio de instituições que estão aí há 15, 20 anos, como inovar sabendo que aqui tem teatro, mas também dezenas ou centenas de instituições também tem. E aí vem o fundamental, a história que eu conto. O Centro Cultural não é uma instituição por si só, apenas. O Centro Cultural é um lugar onde as pessoas de qualquer parte do mundo podem chegar aqui e sentir sua casa, porque todos nós temos uma história para contar. Então você tem a ideia, você elabora, você planeja e depois do planejamento você já vem a prática, o monitoramento, a avaliação e, por final, a prestação de contas. E a prestação de contas é o que a gente vem percebendo que é o grande vilão dos projetos do terceiro setor. Mais de 80% dos projetos não prestam conta e deixam de ter crédito junto aos financiadores por essas circunstâncias. Dados levantados, projeto pronto, ações acontecendo. Agora, tudo tem que funcionar a tempo e a hora. Para manter qualquer projeto de pé, é preciso um setor administrativo organizado e funcionando bem. Vamos ver como um auxiliar administrativo pode dar esse suporte. Na parte administrativa do Centro Cultural, a gente trabalha primeiramente com o desenvolvimento humano das pessoas, para a gente conseguir, a partir daí, ter toda a dinâmica administrativa de uma instituição. Esse desenvolvimento humano é pautado em cobranças, em muito amor, muito carinho com as pessoas do Centro Cultural, ou seja, em primeiro lugar a gente cuida de pessoas. A partir do cuidado com essas pessoas, a gente exige o desenvolvimento dessas pessoas, ou seja, para que elas estejam aqui, elas têm que se capacitar para continuar aqui no Centro Cultural. Nessa parte administrativa, a partir dessas cobranças das pessoas que estão aqui trabalhando conosco no Centro Cultural, a gente tem toda a parte da organização da instituição, que aí são o gerenciamento dos projetos, onde a gente tem uma coordenação de projetos. Essa pessoa que está na coordenação de projetos, ela é responsável para dialogar com todos os projetos existentes no Centro Cultural, que são grafite, teatro, reforço escolar, tem a biblioteca, nós temos projetos externos que são o desenvolvimento local, tem o JPPJ que é em parceria com a FASE, o Plataforma dos Centros Urbanos, redes comunitárias, entre outros. Então a metodologia que a gente trabalha aqui na parte administrativa do Centro Cultural é a metodologia da construção coletiva. Problema de um é problema de todo mundo, demanda de um adolescente vai ser resolvida entre toda a equipe tem que ter o conhecimento, porque na equipe a gente tem educadores sociais, a gente tem assistentes sociais, a gente tem pessoas que já trabalham com os projetos sociais há bastante tempo, então a gente trabalha de uma maneira coletiva. Em relação à estrutura física administrativa do Centro Cultural, cada oficineiro tem a sua pasta onde ele coloca seu plano de aula, onde ele coloca as suas coisas. Além disso, os projetos externos, cada projeto tem uma pasta, tem uma caixa box, onde dentro deles coloca todas essas informações do processo e do andamento desse projeto. Os alunos, eles têm uma ficha onde eles vêm, quando eles se inscrevem numa determinada oficina, é feita uma entrevista com eles e com a família, com algum dos responsáveis, onde nessa entrevista a gente faz um levantamento histórico dessa família e um levantamento sobre as condições de moradia, de sobrevivência que essa família passa.
Geralmente, quando vem alguém que quer participar, quer contribuir nessa parte, a gente observa em primeiro lugar o comprometimento dessa pessoa, a identificação que ela tem com a história do Centro Cultural, como é que é isso, quais são as percepções que ela tem sobre o trabalho social, porque a gente vai estar trabalhando com uma demanda diferenciada, que é uma demanda dos moradores aqui da região, que nós somos moradores, então nós sabemos quais são as problemáticas que mais aparecem, quais as dificuldades do cotidiano que essas pessoas passam. Então, essas pessoas que vêm trabalhar na área de administração, elas têm que ter, primeiro de tudo, paciência, segundo, o amor, terceiro, ela tem que ter o comprometimento com a instituição, tem que respeitar os horários, ou seja, tem que ter um horário disponível, tem que ser visionária, tem que ter visão do que ela pode contribuir, de como ela pode crescer a mais no Centro Cultural. Que aí a parte administrativa é só um estágio para ela começar e a partir daí ela se identificar e se capacitar cada vez mais para daqui a pouco ela estar elaborando o projeto junto com a gente, ela está fazendo prestação de conta, ela está lidando com várias outras interfaces aqui da instituição. E então, vamos acreditar que com a união da comunidade, o seu projeto social tem tudo para dar certo. É importante lembrarmos que sempre há soluções para os problemas e essas soluções podem ser mais fáceis do que imaginamos. Com criatividade e união, podemos descobrir e até mesmo desenvolver novas aplicações de uma tecnologia social. É bom ficarmos de olhos abertos para as novidades, pois a tecnologia hoje evolui muito rápido. Novas ferramentas podem ser nossas aliadas para a busca de soluções alternativas e viáveis. Tecnologia social é, de acordo com o conceito da rede de tecnologia social, que vocês podem conhecer pelo site www.rts.gov.org.br, são produtos, metodologias, processos desenvolvidos em interação com a comunidade, que são reaplicáveis e têm o sentido estrito, explícito de transformação social. Então, é a ideia do uso do conhecimento, da tecnologia diretamente para a transformação, para a inclusão social, para a inclusão não só dos mais pobres, mas para a melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade. Evidentemente, quando a gente está pensando em uma política pública de tecnologia social, a gente está pensando em primeiro aqueles que mais necessitam, aqueles que precisam ser incluídos na nossa sociedade, não só incluídos na sociedade de consumo, mas incluídos com dignidade, incluídos com cidadania, incluídos com a apropriação do conhecimento. Por isso que a gente fala no desenvolvimento de tecnologia em interação com a comunidade. Uma dessas tecnologias é o PAIS, o Programa Agroecologia Integrada e Sustentável, que é foi desenvolvido por um agrônomo senegalês que trabalha no Brasil já há muito tempo, que trabalha com um sistema de conhecimentos da agroecologia, reorganizando esses conhecimentos dentro de um sistema de produção que está sendo reaplicado hoje em 10 mil unidades no Brasil. Essa reaplicação, por que chama reaplicação? Porque não é uma replicação da tecnologia, ela está sendo reaplicada porque ela pode ser reinventada, ela é efetivamente reinventada, rearrumada pelas pessoas de acordo com a sua cultura nos diversos lugares do Brasil. Isso que significa dignidade e apropriação do conhecimento. A tecnologia social ela é pensada, desenvolvida e reaplicada de uma maneira que as pessoas possam ser donas desse conhecimento. Não é um conhecimento somente apropriado àquela realidade, é um conhecimento que pode ser apropriado pelo produtor direto. Por este Brasil afora, não faltam experiências positivas, quando as pessoas se organizam, sabem lutar pelos seus direitos e conseguem concretizar os seus sonhos. O importante é pensar junto e dar o primeiro passo. O seu projeto também pode dar certo. Tchau! Então, se a gente consegue que, após esse percurso formativo, algumas pessoas tenham um conhecimento que possibilitem a ela dar asas ao seu desejo de mudança e de participação efetiva na vida comunitária, eu acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo. Mudar o seu contexto social, mudar alterar as políticas públicas para o seu entorno e colocar a voz
a sua voz e a voz do seu entorno como ecoante na sociedade. É isso, o que a gente buscou o tempo todo foi dizer para o jovem que se ele quer mudar, é possível mudar, se ele quer se unir às pessoas que estão querendo mudar, é possível fazer isso. O que a gente pensou o tempo todo foi de meio que tentar demonstrar através das experiências de mudanças em outros lugares, né? O livro está repleto de situações contextualizadas nesse sentido, vitoriosas, situações vitoriosas de pessoas como ele, né? Que tentaram e conseguiram a mudança na melhoria da qualidade de vida, desde a sua família até da sua comunidade ou do seu bairro, né, de que mudar é possível. Nós apresentamos um conjunto de um método, um jeito simples, né, de tentar fazer com que isso aconteça. Tentamos também fazer com que o jovem, através desse tempo de estudo, ele vá construindo a sua identidade, ele vá se conhecendo, reconhecendo as pessoas do seu lugar, vá descobrindo as suas lideranças locais, vá descobrindo o que existe na sua cidade que ele pode participar no sentido de melhorar a sua qualidade de vida, no sentido de dar uma identidade a esse jovem, no sentido de dar uma ideia que melhore a sua autoestima e que veja que ele não é único, que ele não está sozinho, que ele está presente num país onde milhares e milhares de pessoas iguais a ele se sentiram inconformadas, foram à luta e conseguiram o que pretendiam através da força da sua comunidade, através da força da sua organização e das possibilidades que hoje no Brasil nós temos legalmente de construir um país melhor para todos.